Estamos começando mais uma videoaula, né? Nós estamos na metade da nossa semana. Hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro. Já falta aí o quê? 2 dias apenas para encerrarmos mais uma semana letiva, não é? Os dias estão passando um pouco rápido, nós às vezes nem percebemos, mas os dias estão passando rápido, não é? Nossa semana começou há pouco tempo e nós já estamos na metade dela. E assim, o ano também está caminhando para seu encerramento. Passou muito rápido esse ano de 2021, né? Graças a Deus, muitas pessoas já estão vacinadas, muitas pessoas já estão imunizadas, né? Porque no ano anterior, estávamos naquele medo, aquela preocupação extrema e durante esse ano podemos dar uma aliviada, né? Por conta desse avanço na vacinação e também com esse avanço, o nosso retorno está se aproximando, está mais garantido, não é? Então, vamos começar a nossa aula aqui, realizando a correção da atividade de ontem. Na atividade de ontem, nós trabalhamos novamente com adição e adição com reagrupamento, não é? Para assim, fecharmos essa parte do conteúdo e iniciar na próxima aula subtração com reagrupamento. Mas vamos ver aqui a nossa atividade. A nossa atividade foi na página 269 e 270. Número 1. Descubra o padrão dos azulejos do painel e termine de pintar. Depois, responda. Ao todo, quantos azulejos do painel são azuis e vermelhos? Aqui nós temos um painel, não é? Que vocês deveriam observar e assim identificar como completá-lo, né? Identificar o padrão desse painel. São quadrinhos, não é? Azulejos vermelhos e azuis, de 2 em 2. 2 vermelhos, 2 azuis, 2 vermelhos, 2 azuis e assim por diante. Depois de pintar esse painel, você deveria identificar quantos são os azulejos azuis e quantos são os vermelhos. Temos ao todo 40 azulejos azuis e 40 azulejos vermelhos, certo? 40 azuis e 40 vermelhos. Mas, quantos azulejos há ao total nesse painel entre azuis e vermelhos? Se temos 40 azuis e 40 vermelhos, quantos azulejos nós temos no total? Vamos ver? 0 mais 0 é igual a 0, né? 4 mais 4 é igual a 8. Então, nós temos 80 azulejos entre azuis e vermelhos. 80. Número 2. Elcio formou 4 pilhas com 10 moedas de R$1 cada uma, mas ainda tem 43 moedas de R$1 para empilhar. Quantas moedas de R$1 Elcio tem? Ele tem 4 pilhas de 10 moedas de R$1 cada uma. Se são 4 pilhas de 10 moedas, ele tem o quê? 4 dezenas. Uma dezena são 10 unidades, ou seja, 10 moedas. Então, ele tem 4 dezenas. 4 dezenas é igual a 40, né? 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Então, 4 pilhas com 10 moedas dá 40. Mas ainda tem 43 moedas de R$1 para empilhar. Então, quantas moedas ele tem no total? Vamos ver? 0 mais 3 é igual a, ou 3 mais 0, a 3. 4 mais 4 é igual a 8, né? Então, 40 mais 43 é igual a 83. Ele tem 83 moedas de R$1, certo? Número 3. Edgar está juntando dinheiro para comprar um CD de jogos. Já conseguiu R$56. Ainda precisa juntar R$22. Quantos reais Edgar vai juntar no total? Ele já tem 56, né? E precisa
de R$22 ainda. Vamos ver? Quanto ele vai ter que gastar para comprar esse CD? 6 mais 2 é igual a 8. 5 mais 2 é igual a 7. Então, 56 mais 22 é igual a 78. Ele precisa de R$78, né? Ele tem que juntar R$78 para comprar esse CD de jogos. Então, encerramos a primeira página, certo? Com essas 3 questões. E agora vamos para a segunda página, falando sobre adição com reagrupamento. Hélio plantou mudas de roseiras no jardim de sua casa. Dessas mudas, 13 não sobreviveram. Só 27 mudas vingaram. Quantas mudas de roseira ele plantou? Então, vamos ver aqui. 13 não sobreviveram e 27 vingaram. Então, ele já tinha plantado 13, não é? Vamos ver aqui. Olha aqui embaixo. Já aqui com reagrupamento, nós vamos usar o nosso quadro de ordem. Então, vamos ver? Ele tinha plantado, né? 13 não vingaram, ou seja, não sobreviveram, e 27 vingaram. Então, ao todo, quantas mudas ele plantou? Vamos ver? 7 mais 3 é igual a 10. Colocamos o 0 aqui e subimos o número 1 para aqui, olha. Não é? Para realizar o reagrupamento. Agora vamos somar as dezenas. 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Então, ele plantou 40 mudas, né, de roseiras no jardim. Por quê? 13 mais 27 é igual a 40. Então, foram 40 mudas. Número 2. Caio tem 15 bolinhas e Mauro tem 27 bolinhas a mais que Caio. Quantas são as bolinhas de Mauro? Caio tem 15 bolinhas. E Mauro, 27. 27 a mais, não é? Ele tem 27 a mais que Caio. Vamos ver quantas são as bolinhas de Mauro? 5 mais 7. Lembra, quando os números são maiores, nós devemos colocar um número de maior valor na mente, na nossa cabeça, e os outros podemos contar nos dedos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 mais 7 é igual a 12. Colocamos o número 2 aqui no quadro de unidade e subimos o número 1 para cá, para o lado de dezena. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então, 42. Mauro tem 42 bolinhas, porque ele tem 27 a mais que Caio, que só tem apenas 15. Então, ele tem 42 bolinhas. Número 3. Escreva um problema para adição 45 mais 28. Depois resolva. Então, aqui você deveria criar um probleminha, né? Usar sua criatividade e criar um probleminha utilizando esses números. 45 mais 28. Por exemplo, Maria tinha 45 figurinhas. Seu tio deu para ela um pacote com 28 figurinhas. Quantas ela tem agora? Ou quantas ela tem no total? Né? E aí realizar essa soma. 45 mais 28. Oito mais 5 é 8. 9,
10, 11, 12, 13. 8 mais 5 é igual a 13. Então, colocamos o número 3 aqui em unidade e subimos o número 1 para cá, para o lado de dezena. 4 mais 2, 6. Mais 1, 7. Então, 45 mais 28 é igual a 73. No meu probleminha, então ela tem 73 figurinhas agora. 45 que ela já tinha, mais 28 que ela ganhou, totalizou 73 figurinhas, certo? Então, a nossa atividade de matemática foi essas 6 questões, não é? Com esses 6 resultados. Observem aí no livro de vocês se estão, não é, corretos, se confere com os cálculos aqui, ok? Se tiver algum errado, é só realizar a correção. Pode escrever do lado para que vocês tenham essa noção de que corrigiu essa atividade, certo? Então agora nós vamos passar para a nossa atividade de hoje. Hoje nós teremos 2 atividades, uma de português e uma de história, certo? Então, a atividade de português é uma atividade mais simples e a de história também não é complicada, ok? Nós estamos falando em história sobre as escolas, a história das escolas, e em português nós vamos iniciar hoje um conteúdo falando sobre o uso do S. Nós estávamos falando sobre o grau do substantivo, não é? Realizamos mais atividades na segunda-feira e hoje, como eu tinha avisado a vocês, nós iniciaríamos mais um conteúdo, ok? Porque o nosso ano já está encerrando, não é? Já está próximo do encerramento e precisamos fechar todos os conteúdos que são pautados para esta unidade, para que vocês precisem aprender, tá certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o S, o estudo do S, certo? Como utilizar a letra S ao escrever as palavras. Uma regra é sempre utilizada. Não se escreve palavras com 2 S's no começo nem no final. Você nunca vai ver uma palavra em que existe 2 S's no início dessa palavra. Por exemplo, sapo. Sapo se escreve com um S, não é? E não 2 S's. Assim como você nunca vai ver uma palavra com 2 S's no final, como sinais. Sinais finaliza com um S, nunca 2 S's. Então, essa é uma regrinha básica e que vai ser aplicada em todas as palavras que você escrever e é necessário utilizar S no começo e S no final, certo? Já entenderam até aí? Então, espero que sim. Outra regrinha. Existem palavras que possuem o som de S mesmo e palavras que existem o som de Z. Então, eu vou colocar aqui, apagar nosso quadro, para colocar alguns exemplos, para que vocês possam ver na prática, certo? Vamos ver aqui? Então, quando a palavra tiver o som de Z no lugar do S, esse S vai estar entre vogais, como no exemplo aqui, olha, casa. Casa. Apesar de ter o som de Z, casa, nós escrevemos com S e vai ser apenas uma letra S, sempre entre vogais. Estão vendo? Casa. Outro exemplo, frase. Frase também tem som de Z, mas escrevemos com um S entre vogais A, E. Ok? Mas, quando esse S tiver realmente o som de S, nós vamos escrevê-lo com 2 letras S. Vamos ver aqui? Pássaro. Pássaro tem som de S, mas para que tenha esse som de S, nós temos que escrever 2 S's. Observem a diferença. Casa, com som de Z, apenas um S entre vogais. Pássaro, som de S, 2 letras S entre vogais. Estão vendo? Então, vocês vão ter que observar isso
para realizar a atividade de hoje, ok? Então, lembrando que não podemos utilizar dois S no começo das palavras, nem no final das palavras. Escrevemos apenas uma letra S, certo? Quando a palavra tiver o som de Z no lugar do S, nós vamos escrever com uma letra S entre vogais, como casa e frase. E quando esse S tiver realmente o som de S, nós vamos escrever dois S's entre vogais, ok? Então, vamos ver a nossa atividade aqui. Atividade na página 209, estudo do S. Página 209. Abram aí os livros. Vamos lá? Lê as palavras e copie-as no lugar adequado. Passear, semente, carinhoso, cores, frase, socorro, música, passageiro, saúde, assanhado, pires e freguês. Essas são as palavras que vocês vão agora escrevê-las, copiá-las no lugar correto. Então vamos ver? SS no começo. Nesse quadro existe alguma palavra que tenha dois S no começo? SS entre vogais. Existe alguma palavra como essa aqui que possui dois S entre vogais? Você vai procurar nesse diagrama aqui essas palavras e escrevê-las. SS no fim. Existe alguma palavra que tenha dois S no fim? S no começo. Quais são as palavras que são iniciadas pela letra S? S entre vogais. Então, quais são as palavras que têm apenas uma letra S entre vogais? E S no fim. As palavras que são terminadas com a letra S, certo? Então, vocês vão observar aqui atentamente essas palavras e assim classificá-las de acordo com o uso do S. Agora responda. Alguma coluna ficou em branco? Dessas aqui, dessas colunas, alguma ficou em branco? Após se realizar essa primeira parte da atividade, alguma coluna não foi adicionada a nenhuma palavra? Por que isso aconteceu? Se alguma coluna ficar, sem nenhuma palavra, ficar em branco, você vai dizer aqui e explicar por que você não colocou nenhuma palavra nessa coluna, certo? Então, a nossa atividade é apenas nessa página, ok? A nossa atividade de português. E agora nós vamos ver a nossa atividade de história, certo? Então, vocês sempre façam assim, assistam a aula, a explicação, para depois realizar a atividade. Que agora nós vamos ver a explicação da atividade de história. Em história, nós estamos falando sobre as escolas, não é? A história das escolas, o passado das escolas também e as tradições que eram aplicadas, que eram existentes na época. Hoje nós vamos falar sobre os professores e os alunos de outros tempos. Como era no passado, como é essa relação entre aluno e professor, como os professores se portavam perante os alunos, como os alunos também se portavam perante os professores, não é? De que forma as regras na sala de aula eram aplicadas e como acontecia essa troca. Vamos ver? Na página 198, nós vemos aí os professores e os alunos de outros tempos. Página 198 do nosso livro de história. Os professores e os alunos de outros tempos. 198. Como era o dia a dia nas escolas de antigamente? E os mestres foram amados e marcaram a vida do aluno? Vamos ver? A escola da vila. Dona Janoca tinha vindo da capital, onde aprendera a ensinar crianças. Era uma senhora de 35 anos
cheia de corpo, simpática, dessas simpatias que nos invadem o coração sem pedir licença. Havia nas suas maneiras suaves um quê de tanta ternura que nós, às vezes, a julgávamos nossa mãe. A sua voz era doce, dessas vozes que nunca se alteram e que mais doces se tornam quando fazem alguma censura. Mostrava, sem querer, um grande entusiasmo pela profissão de educadora. Ensinava meninos porque isso constituía o prazer de sua vida. Se uma aluna adoecia, ela, apesar dos afazeres, encontrava tempo para lhe levar uma fruta, um biscoito, um remédio. Vivia arranjando livros, papel e lápis nas casas comerciais para os meninos paupérrimos, ou seja, muito pobres. Se um pai se recusava a mandar o filho à escola, corria a convencê-lo de que o pequeno nada seria na vida se não tivesse instrução. Então, esse texto fala um pouco sobre essa professora, não é? A professora Janoca, essa mulher que veio da capital, ou seja, da cidade grande, não é a cidade principal, para o interior, e ela veio com esse dom, esse amor pela educação, por ensinar, e ela amava ensinar os seus alunos, não é? E ela tinha voz muito doce, era uma pessoa muito calma, muito, não é, carinhosa, e até para censurar, ou seja, para reclamar, repreender um aluno, ela tinha essa calma, essa doçura. Era uma professora que se preocupava quando a aluna adoecia, ia na casa, visitar, levava frutas, remédios, não é? E quando os pais não queriam levar os filhos para a escola, ela os convencia a retornar, explicando a importância da educação, da instrução para aquela criança. Então, foi uma professora que marcou, não é? Uma professora que realmente amava a sua profissão e marcou a vida dos seus alunos. Esse texto foi escrito por Viriato Correia, né? Cazuza Viriato Correia, em São Paulo, para a Companhia Editora Nacional, em 2014. Agora nós vamos ver as questões que vocês vão ter que responder depois de fazer essa leitura, né? Essa leitura sobre essa professora tão querida. Página 200. Você leu o texto com atenção? Responda. Quem é o autor do texto? O autor se lembra de uma professora de quem gostava muito. Quem era ela? Então, primeiro, quem foi que escreveu esse texto? Quem era o seu autor? E ele lembra nesse texto de uma professora de quem ele gostava muito. Mas quem era essa professora? Qual o nome dela? Como era a professora do menino? Copie as palavras que indicam as qualidades dessa professora. Ela era triste ou simpática? Delicada ou brava? Entusiasmada ou desanimada? Feliz ou infeliz? Quais eram as características, as qualidades dessa professora? Faça uma descrição da professora usando essas palavras que você escolheu. Então, usando as palavras que você escolheu na letra C, você agora vai escrever uma descrição da professora Janoca, né? Utilizando dessas palavras escolhidas. Em sua opinião, a professora gostava ou não da sua profissão? Por quê? Ao ler esse texto, ao ver o que o autor fala dessa professora, para você, na sua opinião, ela gostava ou não de ser professora, de ensinar? E por último, de qual atitude da professora você gostou mais? Por quê? Das atitudes dessa professora, não é? Das coisas que ela fazia pelos seus alunos. Qual atitude você mais gostou, você achou mais bonita? E por quê? Você vai escrever qual atitude foi essa e justificar o motivo de ter escolhido, de ter gostado tanto dessa atitude, tá certo? Então, a nossa atividade é bem simples, não é? Apenas essas questões para responder após realizar a leitura desse texto. Então, lembrando, hoje temos duas atividades. Uma atividade de português sobre o uso do S, não é? Na página 209 do livro de português. E atividade de história, da página 198 à página 200. Leitura e compreensão desse texto.
ok? Então assim nós encerramos mais uma videoaula, mais um dia de atividades. Espero que assistam até o final, que compreendam tudo que eu estou passando para vocês e que consigam realizar atividades sem grandes dificuldades. Mas se tiver alguma dúvida, alguma questão que não entenderam completamente, pode me procurar, mandar mensagem no WhatsApp, pede ao papai, à mamãe, eu não entendi tal questão, eu quero perguntar à professora, que eu vou estar aqui disponível para vocês, certo? Então, estamos encerrando aqui, aguardo vocês para mais uma videoaula amanhã. Tenham todos um excelente dia, que Deus abençoe vocês, um grande beijo e tchau, tchau!